31 de outubro de 2002. Enquanto o Brasil se preparava para o feriado de finados, uma jovem de 19 anos observava em silêncio, enquanto seu namorado e o irmão dele espancavam seus pais até a morte. Mais de 40 golpes de barra de ferro em cada um. E ela tinha planejado tudo. Manfred Albert von Richthofen tinha 52 anos. Engenheiro bem-sucedido, descendente de alemães, ele construiu uma vida de classe alta na zona sul de São Paulo. Marisia von Richthofen, 50 anos, psiquiatra respeitada, mãe dedicada. O casal morava em uma mansão no bairro nobre da Chácara Flora. Tinham 2 filhos, Andreas, de 15 anos, e Suzanne Luise von Richthofen, 19 anos, estudante de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uma família aparentemente perfeita. Mas por trás dos portões daquela casa existia uma tensão que ninguém de fora conseguia ver. A história começa em 1999. Suzanne tinha apenas 17 anos quando conheceu Daniel Cravinhos de Paula e Silva em uma festa. Daniel tinha 21 anos, trabalhava como motoboy e vivia com a família em uma casa simples no bairro de Interlagos. Para Suzanne, aquilo era exatamente o oposto do mundo rígido e controlado em que ela vivia. Manfred e Marisia descobriram o namoro rapidamente e odiaram desde o primeiro momento. Para eles, Daniel não era adequado, não tinha a mesma educação, não vinha da mesma classe social, não tinha as mesmas perspectivas de futuro que eles planejavam para a filha. Manfred, especialmente, era inflexível. Ele proibiu o relacionamento categoricamente. Mas Suzanne não aceitou a proibição. Ela continuou vendo Daniel escondido. Mentia sobre onde estava, inventava compromissos na faculdade, pedia para amigas mentirem por ela. O relacionamento entre Suzanne e os pais começou a se deteriorar rapidamente. Manfred e Marisia intensificaram o controle. Instalaram grades nas janelas do quarto de Suzanne, controlavam seus horários com rigidez militar. Monitoravam suas ligações telefônicas, chegaram a contratar um detetive particular para seguir a filha e confirmar se ela estava vendo Daniel. Em 2001, a situação explodiu. Manfred descobriu que Suzanne tinha ido ao apartamento de Daniel. A confrontação foi brutal. Segundo relatos posteriores, Manfred teria dito à filha que, enquanto vivesse sob seu teto, ela obedeceria suas regras. Marisia, embora mais sutil em sua abordagem, concordava completamente com o marido. Suzanne se sentiu sufocada, presa, controlada em cada aspecto de sua vida. E quanto mais os pais apertavam o cerco, mais ela se agarrava a Daniel. Ninguém sabe exatamente quando a conversa começou, mas em algum momento de 2002, Suzanne e Daniel começaram a falar sobre uma solução permanente. Se os pais dela morressem, todos os problemas acabariam. Suzanne herdaria uma fortuna estimada em milhões de reais. Eles poderiam ficar juntos, sem interferências, poderiam viver como quisessem. A ideia era absurda, impossível. Mas quanto mais falavam sobre isso, mais real se tornava. Daniel envolveu seu irmão mais novo, Christian Cravinhos de Paula e Silva, que tinha 26 anos. Christian trabalhava como segurança e, segundo depoimentos posteriores, tinha uma relação muito próxima com o irmão. Se Daniel precisava de ajuda, Christian estaria lá. Os 3 começaram a planejar. Não foi uma decisão impulsiva, não foi um crime passional. Foi meticuloso, calculado, frio. Eles discutiram vários métodos. Veneno foi considerado, mas era difícil de conseguir e deixaria rastros na autópsia. Acidente de carro era arriscado demais e poderia falhar. Incêndio chamaria muita atenção. Decidiram pelo método mais brutal. Entrariam na casa durante a noite enquanto Manfred e Marisia dormiam e os matariam a pauladas. Usariam barras de ferro. Seria rápido, definitivo. O papel de Suzanne era crucial. Ela deixaria a porta destrancada para os irmãos Cravinhos entrarem. Ela garantiria que os pais estivessem dormindo profundamente e depois ela atuaria como a filha traumatizada que havia sido amarrada pelos assassinos. Durante meses, eles refinaram cada detalhe do plano. Suzanne visitava Daniel quase diariamente.
Conversavam por horas sobre como seria depois, sobre a vida que teriam, sobre a liberdade. E durante todo esse tempo, Suzanne continuava vivendo normalmente com os pais. Jantava com eles, conversava sobre a faculdade, discutia os planos para o futuro dela como advogada, sorria, abraçava, sabia exatamente o que ia fazer com eles. A data foi escolhida com cuidado. 31 de outubro de 2002. Véspera do feriado de finados, uma quinta-feira. A lógica era simples. Em um feriado prolongado, a descoberta dos corpos poderia demorar mais. Isso daria tempo para Suzanne e Daniel estabelecerem álibis sólidos. Naquela tarde, Suzanne agiu normalmente. Ela jantou com os pais e com Andreas. A mesa foi tranquila. Manfred falou sobre trabalho, Marisia comentou alguma coisa sobre os pacientes dela, Suzanne participou da conversa como sempre fazia. Por volta das 22 horas, todos foram dormir. Andreas foi para o quarto dele no andar de baixo, Manfred e Marisia subiram para o quarto do casal no andar de cima, Suzanne foi para o seu quarto, também no andar de cima. Ela esperou. Ficou acordada, olhando para o teto, esperando ter certeza absoluta de que os pais estavam dormindo. Às 23 horas e 45 minutos aproximadamente, Suzanne desceu as escadas silenciosamente. Ela foi até a porta da frente da casa, na rua São Galter, número 363, e a destrancou. A fechadura era comum, sem alarme. Ela só girou a chave e voltou para o quarto. Daniel e Christian já estavam esperando do lado de fora. Eles tinham vindo de moto. Vestiam roupas escuras, cada um carregava uma barra de ferro de aproximadamente 60 centímetros de comprimento. Os irmãos entraram na casa. Conheciam o layout perfeitamente porque Suzanne havia descrito cada detalhe. Subiram as escadas carpetadas. O silêncio da casa era total. Eles chegaram à porta do quarto de Manfred e Marisia. A porta estava entreaberta. O que aconteceu naquele quarto foi de uma violência que chocaria até investigadores experientes. Daniel entrou primeiro. Christian veio logo atrás. A luz estava apagada, mas havia claridade suficiente vinda da janela, para que eles vissem os silhuetas de Manfred e Marisia na cama. O primeiro golpe atingiu Manfred. Ele acordou instantaneamente. Tentou se levantar, tentou se defender. Segundo a perícia posterior, ele levantou os braços tentando proteger a cabeça, mas não teve chance contra dois homens armados atacando no escuro. Marisia ouviu os sons. Ela tentou gritar, mas antes que pudesse fazer qualquer barulho significativo, também foi atingida. Os golpes continuaram, de novo, e de novo, e de novo. A perícia contaria depois. Manfred recebeu 44 golpes. Marisia recebeu 47 golpes. A maioria na cabeça e no tórax. O quarto ficou coberto de sangue. As paredes, os lençóis, o chão. Andreas, no andar de baixo, acordou com os ruídos. Ele ficou paralisado de terror no próprio quarto. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Ouviu sons de impacto. Ouviu o que pareciam gemidos abafados, mas estava apavorado demais para sair do quarto. Suzanne também estava em seu quarto. Ela ouviu tudo. Os golpes, os sons dos pais sendo espancados até a morte. E ela ficou lá, esperando terminar. A execução durou aproximadamente 5 minutos. Quando terminou, Daniel e Christian estavam cobertos de sangue. As roupas, os rostos, as mãos. Eles desceram as escadas. Suzanne os encontrou na sala. Pela primeira vez, a realidade do que ela havia feito começou a aparecer diante dos olhos dela. Havia sangue por toda parte. Nos dois homens, respingos no corrimão da escada, o cheiro era insuportável. Mas já era tarde demais. Agora vinha a segunda parte do plano. Fazer parecer um assalto. Suzanne, Daniel e Christian reviraram a casa. Quebraram alguns objetos, abriram gavetas, espalharam papéis. Mas, de forma curiosa, não roubaram quase nada de real valor. Pegaram alguns itens menores. Deixaram joias caras. Deixaram dinheiro em espécie que estava em uma gaveta do escritório. Daniel pegou o celular de Suzanne e algumas roupas dela, para fazer parecer que os ladrões tinham levado pertences pessoais. Então veio a parte mais teatral. Eles amarraram Suzanne. Mas essas amarras eram frouxas. Ela precisava conseguir se soltar facilmente pela manhã. Fizeram alguns arranhões superficiais em seus braços, para simular que ela tinha resistido.
Christian sugeriu fazer um corte mais profundo. Suzanne recusou. Ela tinha medo de sangue, segundo depoimentos posteriores. Os arranhões leves teriam que ser suficientes. Antes de saírem, Daniel abraçou Suzanne. Disse que logo tudo estaria bem. Que logo eles poderiam ficar juntos sem se esconder. Os irmãos Cravinhos saíram pela mesma porta pela qual entraram, por volta de 1h de 1º de novembro de 2002. Eles foram embora de moto, levando as barras de ferro manchadas de sangue. Suzanne subiu para seu quarto, deitou na cama e esperou amanhecer. Andreas, no quarto dele, ainda não tinha saído. Ele tinha ouvido tudo, mas estava aterrorizado demais para investigar. Ficou trancado no quarto a noite toda, esperando os invasores irem embora. Na manhã de 1º de novembro, por volta das 8h, Suzanne começou a gritar. Ela chamou por Andreas, disse que havia sido amarrada, que precisava de ajuda. Andreas saiu do quarto e viu a irmã. Ela estava sentada no chão da sala, com as mãos amarradas frouxamente atrás das costas. Tinha arranhões nos braços. Estava chorando. Andreas a desamarrou rapidamente. Suzanne imediatamente disse que tinham invadido a casa durante a noite. Que homens encapuzados entraram. Que ela acordou e eles a amarraram. Que ela não sabia onde estavam os pais. Os dois subiram as escadas juntos. O que Andreas viu ao abrir a porta do quarto dos pais o traumatizaria pelo resto da vida. Manfred e Marisia von Richthofen estavam irreconhecíveis. O quarto estava destruído. Sangue cobria praticamente todas as superfícies. Andreas entrou em choque. Suzanne começou a gritar histericamente. Ele conseguiu pegar o telefone e ligar para a polícia às 8h23. A primeira viatura chegou às 8h40. Os policiais militares que entraram na casa encontraram uma cena brutal. 2 corpos massacrados no andar superior. 2 jovens em estado de choque no andar de baixo. Suzanne estava sentada no sofá, chorando convulsamente. Ela disse aos policiais que acordou amarrada, que não viu os rostos dos invasores, que não sabia de nada. Andreas estava praticamente catatônico. Ele mal conseguia falar. Apenas repetia que tinha ouvido barulhos durante a noite, mas estava com medo de sair do quarto. A polícia civil foi acionada. A área foi isolada. A perícia foi chamada. O caso Richthofen estava oficialmente aberto. O delegado responsável pelo caso era Antônio Carlos Pedroso, da 5ª Delegacia de Homicídios. Ele chegou à cena do crime por volta das 10 horas. Pedroso era um investigador experiente e imediatamente começou a perceber inconsistências. Primeiro, a cena do assalto parecia encenada. Coisas valiosas não foram roubadas. A bagunça parecia proposital demais. Não havia sinais de arrombamento na porta da frente. Segundo, os ferimentos de Suzanne eram superficiais demais. Apenas alguns arranhões. As amarras estavam tão frouxas que ela poderia ter se soltado sozinha em minutos. Para alguém que supostamente tinha sido rendida por assaltantes violentos o suficiente para matar 2 pessoas a pauladas, ela estava surpreendentemente ilesa. Terceiro, Andreas não foi tocado. Seu quarto não foi invadido. Os supostos assaltantes simplesmente o ignoraram completamente. Por quê? Quarto, o próprio Andreas disse que ouviu barulhos durante a noite, mas não saiu do quarto. Isso significa que os barulhos foram altos o suficiente para acordá-lo. Mas Suzanne, cujo quarto ficava no mesmo andar onde o crime aconteceu, disse que só acordou quando já estava sendo amarrada. Não fazia sentido. Pedroso começou a investigar a família e rapidamente descobriu sobre o namoro proibido de Suzanne com Daniel Cravinhos. Descobriu sobre os conflitos constantes entre ela e os pais. Descobriu que Manfred tinha sido inflexível em sua oposição ao relacionamento. No mesmo dia 1º de novembro, à tarde, Pedroso convocou Suzanne para depor na delegacia. Ela foi acompanhada de familiares e de um advogado. O depoimento durou horas. Suzanne manteve a história. Disse que foi amarrada, que não viu os rostos dos invasores, que não tinha ideia de quem poderia ter feito aquilo. Mas Pedroso notou algo. Suzanne chorava muito, mas as lágrimas pareciam forçadas. Ela limpava os olhos constantemente, mas eles não ficavam vermelhos. Ela tremia, mas de forma teatral. Ele tinha visto vítimas reais de trauma.
Suzane não se comportava como uma. Mais ainda, Suzane estava constantemente checando o celular. Durante o depoimento, ela pedia pausas para atender ligações. Pedroso achou estranho. Seus pais tinham sido brutalmente assassinados há poucas horas. E ela estava preocupada com o celular. O delegado pediu autorização judicial para monitorar as ligações de Suzane. A autorização foi concedida. Nos dias seguintes, a polícia trabalhou em várias frentes simultaneamente. A perícia confirmou que Manfred e Marisia morreram entre 23 horas e 45 minutos de 31 de outubro e 1h30 de 1º de novembro. Os golpes foram desferidos com extrema violência. Ambos tinham fraturas múltiplas no crânio, costelas quebradas, hematomas por todo o corpo. O legista que fez as autópsias, Dr. Paulo Saldiva, declarou depois que era um dos crimes mais violentos que ele tinha visto em décadas de carreira. A quantidade de golpes indicava ódio, raiva, não era um assalto comum. A polícia começou a investigar Daniel Cravinhos. Eles descobriram que ele e Suzane continuavam se falando diariamente, apesar da proibição dos pais dela. As ligações monitoradas mostraram que os dois conversavam várias vezes por dia. Em uma dessas ligações, interceptada em 2 de novembro, Suzane disse a Daniel: "Eu não aguento mais ficar aqui. Quero ir para a sua casa." Daniel respondeu: "Calma. Você precisa ficar aí mais um pouco. Precisa parecer normal." A polícia também descobriu algo perturbador. Na tarde de 1º de novembro, apenas horas depois de encontrar os corpos dos pais, Suzane tinha ido ao apartamento de Daniel. Eles tinham ficado juntos por várias horas. Segundo testemunhas posteriores, inclusive transaram naquele dia. Para os investigadores, aquilo era bizarro. Uma pessoa que acabou de perder os pais de forma brutal não age assim. Não vai encontrar o namorado. Não tem relações sexuais. Fica de luto, em choque. Suzane não estava agindo como uma vítima. Estava agindo como alguém que acabava de se livrar de um problema. Em 3 de novembro, a polícia convocou Daniel para depor. Ele compareceu com um advogado. Negou tudo. Disse que não estava envolvido. Que as barras de ferro não eram dele. Que alguém estava armando para ele. Mas quando os investigadores mostraram a ele as evidências, o reconhecimento do dono do ferro velho, o sangue nas barras, as ligações com Suzane, ele começou a rachar. Depois de horas de interrogatório, Daniel finalmente confessou, mas tentou minimizar sua participação. Disse que foi ideia de Suzane, que ela tinha insistido, que ela planejou tudo, que ele só ajudou porque a amava e ela disse que não tinha outra saída. Daniel descreveu toda a noite do crime em detalhes. Como entraram na casa, como subiram as escadas, como mataram Manfred e Marisia, como encenaram o assalto. Christian, na sala ao lado, também confessou após ser confrontado com o depoimento do irmão. Ele confirmou todos os detalhes. Acrescentou que Suzane tinha prometido dar dinheiro para eles após herdar a fortuna dos pais. Com as confissões dos irmãos Cravinhos, a polícia tinha tudo o que precisava para prender Suzane. Em 5 de novembro de 2002, apenas 5 dias após o crime, a Polícia Civil prendeu Daniel Cravinhos de Paula e Silva e Christian Cravinhos de Paula e Silva. As prisões foram feitas simultaneamente, de manhã cedo para evitar que um avisasse o outro. Daniel foi preso na casa da família em Interlagos. Christian foi preso na casa de um amigo onde estava hospedado. Ambos foram levados para a 5ª Delegacia de Homicídios. Foram colocados em salas de interrogatório separadas. Daniel foi interrogado primeiro. Ele negou tudo inicialmente. Disse que não estava envolvido, que as barras de ferro não eram dele, que alguém estava armando para ele. Mas quando os investigadores mostraram a ele as evidências, o reconhecimento do dono do ferro velho, o sangue nas barras, as ligações com Suzane, ele começou a rachar. Depois de horas de interrogatório, Daniel finalmente confessou, mas tentou minimizar sua participação. Disse que foi ideia de Suzane, que ela tinha insistido, que ela planejou tudo, que ele só ajudou porque a amava e ela disse que não tinha outra saída. Daniel descreveu toda a noite do crime em detalhes. Como entraram na casa, como subiram as escadas, como mataram Manfred e Marisia, como encenaram o assalto. Christian, na sala ao lado, também confessou após ser confrontado com o depoimento do irmão. Ele confirmou todos os detalhes. Acrescentou que Suzane tinha prometido dar dinheiro para eles após herdar a fortuna dos pais. Com as confissões dos irmãos Cravinhos,
A polícia tinha tudo o que precisava para prender Suzane. Em 5 de novembro de 2002, apenas 5 dias após o crime, a Polícia Civil foi a... As sentenças estavam entre as mais longas já aplicadas no Brasil para homicídios. Suzane ouviu a sentença sem demonstrar emoção aparente. Alguns relatos dizem que ela suspirou levemente. Outros dizem que ela permaneceu completamente impassível. Fora do tribunal, familiares das vítimas choraram de alívio. Finalmente havia justiça para Manfred e Marísia. Suzane começou a cumprir sua pena na penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. A prisão fica a aproximadamente 140 quilômetros da capital. Nos primeiros anos, Suzane manteve perfil baixo. Evitava contato com outras presas, evitava jornalistas, não dava entrevistas. Passava os dias lendo, estudando e trabalhando em atividades dentro da prisão. Daniel e Christian foram para a penitenciária de Tremembé, a masculina, próxima à prisão onde Suzane estava, mas não tinham contato. O relacionamento entre Suzane e Daniel terminou rapidamente após as prisões. Inicialmente, eles trocavam cartas, mas Daniel culpava Suzane por ter confessado, e ela culpava ele por ter falhado no plano. O amor que supostamente os levou a cometer aquele crime horrível evaporou em questão de meses. Em 2007, Daniel deu uma entrevista para um programa de televisão. Ele disse que se arrependia profundamente, que tinha sido manipulado por Suzane, que ela era fria e calculista, que tinha usado ele. A entrevista causou polêmica porque parecia uma tentativa de Daniel de se retratar como vítima. Suzane, por sua vez, manteve silêncio por anos. Ela se recusava a dar entrevistas. Quando finalmente falou, em 2009, ela disse que se arrependia, que era jovem e imatura, que não pensou nas consequências, que se pudesse voltar no tempo, nunca teria feito aquilo. Mas muitas pessoas não acreditaram. Achavam que Suzane estava apenas dizendo o que era esperado dela, que seu arrependimento era performático, não genuíno. Dentro da prisão, Suzane se tornou uma detenta modelo. Ela seguia todas as regras meticulosamente, participava de todos os programas de reabilitação, estudava, trabalhava, nunca causava problemas. Essa conduta exemplar tinha um propósito claro: acelerar sua progressão de regime. No sistema penal brasileiro, presos que demonstram bom comportamento podem progredir do regime fechado para o semiaberto e depois para o regime aberto, cumprindo uma fração menor da pena. Em 2010, Suzane concluiu a graduação em Direito através de estudos à distância. Ela não poderia exercer a advocacia, devido aos seus antecedentes criminais, mas o diploma seria útil para outras atividades. Em dezembro de 2016, Suzane conquistou sua primeira vitória legal significativa. Após cumprir 14 anos de prisão, ela conseguiu progressão para o regime semiaberto. Isso significava que ela poderia sair durante o dia para trabalhar ou estudar, mas precisaria voltar para a prisão à noite. A notícia causou indignação nacional. Famílias das vítimas, especialmente Andrés, ficaram furiosos. Eles achavam que 14 anos não era suficiente para 2 assassinatos tão brutais. Mas legalmente Suzane tinha direito. Ela havia cumprido o tempo mínimo necessário. Tinha bom comportamento, seguiu todas as regras. O sistema funcionou exatamente como foi desenhado para funcionar. No regime semiaberto, Suzane foi trabalhar no escritório de advocacia do seu advogado de defesa. Ela fazia trabalho administrativo, saía da prisão pela manhã e voltava no final da tarde. A mídia a perseguia constantemente. Fotógrafos ficavam de tocaia para conseguir imagens dela saindo da prisão. Qualquer movimento dela virava notícia. Em 2019, Suzane progrediu novamente, dessa vez para o regime aberto. Agora ela poderia dormir em casa, mas ainda estava sob supervisão judicial. Ela precisava usar tornozeleira eletrônica. Não podia viajar, não podia mudar de endereço sem autorização. Ela passou a morar em uma casa alugada em Tremembé. Continuou trabalhando, manteve perfil baixo, mas a cada progressão, a indignação pública crescia. Daniel Cravinhos seguiu trajetória semelhante. Ele também conseguiu progressão para o semiaberto em 2017 e para o regime aberto em 2020. Christian Cravinhos teve progressões similares. Em maio de 2021, houve um desenvolvimento que chocou muitos brasileiros. Suzane se casou. O marido era um advogado que ela conheceu enquanto trabalhava no escritório. Ele sabia quem ela era, sabia o que tinha feito e escolheu casar-se com ela mesmo assim. O casamento durou apenas 3 anos. Em 2023, o casal se divorciou. Não foram divulgados os motivos, mas especula-se que a pressão midiática e pública tenha sido um fator.
Em outubro de 2023, Suzane von Richthofen foi completamente libertada. Ela havia cumprido 21 anos de prisão e conseguiu liberdade condicional. As condições da liberdade condicional incluíam não poder sair de São Paulo sem autorização judicial, precisar trabalhar e comprovar renda legítima, não poder cometer novos crimes e ter que comparecer em juízo regularmente. A libertação de Suzane gerou debates acalorados em todo o Brasil. De um lado, havia quem argumentasse que ela tinha cumprido a pena conforme a lei, que o sistema de justiça tinha funcionado, que ela merecia uma segunda chance. Do outro lado, havia quem argumentasse que 21 anos não era suficiente para 2 assassinatos tão brutais, que ela tirou a vida de 2 pessoas que confiavam nela, que ela nunca demonstrou arrependimento genuíno, que ela deveria ter ficado presa para o resto da vida. Andreas von Richthofen, que agora tinha 36 anos, deu uma entrevista quando soube da libertação de Suzane. Ele disse que não tinha perdoado a irmã, que nunca perdoaria, que ela destruiu a família, que ele carregaria aquela dor para o resto da vida. Andreas mudou o sobrenome. Ele não queria mais ser associado ao nome von Richthofen, que se tornou sinônimo de traição e assassinato no Brasil. Ele construiu uma vida longe dos holofotes. Casou, teve filhos, mas disse que pensa nos pais todos os dias. A mãe de Daniel Cravinhos também deu entrevistas ao longo dos anos. Ela sempre defendeu o filho dizendo que ele foi manipulado por Suzane, que ele era um bom menino antes de conhecer aquela garota, que Suzane é que tinha colocado a ideia na cabeça dele. Mas as evidências nunca sustentaram essa versão. Os 3 foram igualmente responsáveis. Os 3 planejaram, os 3 executaram, os 3 tentaram se livrar da culpa jogando-a nos outros. Hoje, em 2024, Suzane von Richthofen tem 41 anos. Ela vive em algum lugar do estado de São Paulo sob um nome diferente, tentando reconstruir uma vida longe da fama infame. Ela trabalha em áreas administrativas, evita exposição pública, mas periodicamente fotos dela circulam nas redes sociais. Alguém a reconhece em um supermercado, em um banco, na rua, e as fotos se espalham. Cada vez que isso acontece, as discussões recomeçam. As pessoas voltam a debater se ela deveria estar livre, se ela realmente mudou, se ela realmente se arrepende. Daniel Cravinhos também está em liberdade condicional. Ele vive no interior de São Paulo, trabalha em construção civil. Também tenta manter perfil baixo, mas também é ocasionalmente reconhecido e fotografado. Christian Cravinhos está em situação similar. Liberdade condicional, vida discreta, tentando esquecer e ser esquecido. Mas nenhum deles consegue verdadeiramente escapar do que fizeram. O caso Richthofen está permanentemente gravado na memória coletiva brasileira. É um dos crimes mais famosos da história do país. O caso Suzane von Richthofen mudou o Brasil em várias formas. Primeiro, trouxe discussões sobre educação familiar. Até que ponto pais devem controlar a vida dos filhos? Quando o controle se torna abuso? Como equilibrar proteção e liberdade? Manfred e Marísia eram pais rígidos, controladores. Mas isso justifica assassinato? Obviamente não. Mas o caso fez muitas famílias repensarem suas dinâmicas. Segundo, trouxe discussões sobre relacionamentos abusivos. Daniel exercia influência sobre Suzane? Ou era o contrário? Ou ambos eram mutuamente tóxicos? O caso mostrou como relacionamentos podem se tornar destrutivos quando há isolamento e oposição externa. Terceiro, trouxe discussões sobre sistema penal brasileiro. Suzane cumpriu 21 anos e foi libertada. Muitos acharam pouco, mas ela seguiu todas as regras do sistema. A falha está nas regras ou na aplicação delas? Não há respostas fáceis. O caso também inspirou livros, documentários, filmes e até uma minissérie. A história de Suzane foi recontada inúmeras vezes, cada versão tentando entender o que levou uma garota de 19 anos a fazer algo tão monstruoso. Psicólogos estudaram o caso, criminólogos analisaram, juristas debateram, mas no final, talvez nunca entendamos completamente. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram tentando explicar por que Suzane fez o que fez. Teoria 1. Ela era uma psicopata. Alguns especialistas sugeriram que Suzane tinha traços de psicopatia, falta de empatia, capacidade de manipulação, comportamento frio e calculista. Mas os exames psiquiátricos feitos nela não confirmaram o diagnóstico formal de psicopatia. Teoria 2. Ela foi manipulada por Daniel. Essa era a versão que Suzane tentou vender. Mas as evidências mostram que ela foi participante ativa. Ela planejou. Ela escolheu a data.
ela deixou a porta aberta. Não foi manipulação, foi conspiração. Teoria 3. Ela era vítima de abuso parental. Alguns argumentaram que Manfred e Marísia eram abusivos e que Suzane estava desesperada. Mas controle parental rígido não é o mesmo que abuso físico ou sexual. E mesmo que fosse abuso, existiam outras saídas. Ela tinha 19 anos. Poderia ter saído de casa, poderia ter buscado ajuda. Assassinato não era a única opção. Teoria 4. Ela queria o dinheiro. A herança era significativa? Alguns estimam que Suzane e Andreas herdariam algo entre 2 e 5 milhões de reais. Mas se fosse só pelo dinheiro, por que envolver Daniel e Christian? Por que não contratar assassinos profissionais? A motivação financeira existia, mas não era a única. Teoria 5. Ela simplesmente queria liberdade. Essa talvez seja a explicação mais simples e mais perturbadora. Suzane queria viver sua vida como bem entendesse. Queria namorar Daniel sem interferências. Queria sair quando quisesse. Queria tomar suas próprias